Hoje tem Mengão! Hoje tem Flamengo! Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá 12 na área com vocês nesse sabadão com todas as informações do clássico de hoje entre Vasco e Flamengo, provável escalação do Mengão, desfalques do Flamengo, desfalques do Vasco. Vasco terá um caminhão de desfalques para esse jogo contra o Flamengo, hein? Jogo muito importante que vale a permanência do Malvadão lá na liderança. E vou trazer também uma dica para vocês de onde assistir essa partida hoje ao vivo com imagens e de graça, hein? Essa partida de hoje será transmitida apenas pela Prime Video, com narração de Galvão Bueno e comentários do Baixinho Romário. Mas vou deixar uma dica aqui para vocês de onde vocês podem baixar um aplicativo e assistir de graça essa partida de hoje entre Vasco e Flamengo. Jogo muito importante para o Mengão. E é o seguinte, antes de tudo, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, galera. É de graça, não custa nada. Deixa o like aí também, peço direto, deixa o like que ajuda bastante. E acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera! É o seguinte, nação, vou começar aqui, né, falando sobre Pedro, sobre a recuperação de Pedro. Pedro que entrou no último jogo, né, contra o Juventude, fez 2 gols. Cara, será que Pedro começa jogando hoje ou começa no banco de reservas? Daqui a pouquinho eu trago a provável escalação para vocês. Olha só aqui, ó, Pedro se esforçou muito para estar de volta. Olha só, galera, Pedro montou uma estrutura em casa para acelerar o seu retorno aos gramados. Olha só aqui, ó. De volta aos jogos, né? De volta aos gramados, 7 meses após a cirurgia, Pedro montou seu próprio departamento médico em casa para acelerar o seu retorno. Essa informação aqui é do UOL, hein, nação? Créditos para o UOL. O atacante adquiriu todos os aparelhos necessários para realizar o trabalho de fisioterapia nos primeiros meses após a cirurgia no joelho, mesmo já tendo à disposição, né, a estrutura oferecida pelo Flamengo no CT do Ninho do Urubu. Pedro tem acompanhamento de um fisioterapeuta particular desde 2021, que trabalha com ele, né, semanalmente após os treinos do Flamengo. Quando se lesionou, o atacante realizava 3 sessões diárias, complementando o trabalho feito pelos profissionais do Flamengo. A evolução na recuperação era nítida desde o início. Informação aqui do UOL para vocês verem, né, cara, o quanto que Pedro se esforçou para estar de volta ao Flamengo e graças a Deus já voltou fazendo 2 gols e tá muito bem, né, nação? Tá muito bem. Olha só, outro jogador que se recuperou muito bem, mas se esforçou bastante para estar de volta foi o zagueiro Danilo. Olha só, Danilo comemorou, né, seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e destacou o trabalho da dupla Léo Ortiz e Léo Pereira durante sua recuperação. Abre aspas aqui para o zagueiro Danilo. Nem diga, cara, foram quase 60 dias duros, praticamente morando no Ninho do Urubu, com aquela ansiedade de voltar logo. Fez falta estar em campo, para mim, para o meu ego, para sentir o carinho da torcida e ajudar a equipe. Os 2 Léos, o Léo Pereira, né, e o Léo Ortiz, estavam se matando nos jogos e graças a Deus eu pude voltar e dar uma mão para eles, né, repousarem também. Assim se monta uma equipe vencedora. Tá aqui os relatos do zagueiro Danilo, que voltou, né, e folgou o Léo Ortiz. Léo Ortiz não entrou em campo, folgou na rodada, né, e deve voltar hoje. E quem deve receber folga hoje é o outro zagueiro Léo Pereira, nação. É isso mesmo. O Danilo tá aí revezando, né, com os 2 zagueiros os 2 zagueiros titulares do Flamengo, os 2 Léos, né, Léo Pereira e Léo Ortiz. Folgou o Léo Ortiz no meio de semana. Quem deve folgar hoje é o Léo Pereira e o Danilo deve formar a zaga com Léo Ortiz, né, hoje contra o Vasco. Já estou dando aqui o spoiler já da provável escalação, mas show de bola, cara. E olha só, nação, ontem eu reclamei dos preços dos ingressos da Copa do Brasil, né, do jogo lá contra o Botafogo da Paraíba, e olha só, Procon de João Pessoa vai notificar Botafogo da Paraíba por preços dos ingressos, preços abusivos, galera. Olha só, ótima informação. No vídeo de ontem eu falei, ó, Procon neles, procura o Procon, torcedor da Paraíba. E olha só, deu nisso mesmo. O Procon vai especificar tudo isso aí, ó. Procon de João Pessoa vai notificar o Botafogo da Paraíba
pelos preços abusivos divulgados para a partida contra o Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil. Os ingressos estão custando entre 300 e 500 reais a inteira. O mais barato é 300 e o mais caro é 500. A venda já foi liberada para os sócios torcedores da equipe mandante. Informação aqui do GE, o Procon foi lá e notificou, deve cair mais os preços dos ingressos, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Só lembrando que no Maracanã, né, nação? Os preços do Maracanã também estão muito altos, velho. Estão muito altos. Olha só aqui, ó. O jogo de hoje foram vendidos até o momento, menos de 30 mil ingressos. A menos de 30 mil ingressos, hein? Eu acho que são 28 mil ingressos vendidos até o momento. Aqui eu estou gravando esse vídeo, parece que foram vendidos 28 mil ingressos. Então a gente pode ter um Maracanã vazio para um clássico de Campeonato Brasileiro entre Vasco e Flamengo. É imperdoável isso aí, cara. É imperdoável. Só lembrando que quem coloca os preços nesse jogo entre Vasco e Flamengo, quem estipula os preços dos ingressos é o Vasco, pois é o mandante da partida, não é o Flamengo. Dessa vez o BAP não tem culpa pelos preços dos ingressos entre Vasco e Flamengo. Mas olha só, Flamengo inicia a venda de ingressos para o duelo contra o Corinthians e mantém os preços. Isso quer dizer que o BAP não baixou o preço, apesar do protesto da torcida rubro-negra. Olha só aqui, ó. Os ingressos, né, começaram a ser vendidos na sexta-feira. Para o sócio torcedor, galera, para o sócio torcedor o preço vai ser, não é salgado. Fica entre 25, 35 e 40 reais para o sócio torcedor. Agora, para geral, para a galera aqui, para o público geral, né, para a galera que não tem sócio torcedor, vai ficar entre 100 reais, 140, 180 e até 245 reais. Tá aqui, né? 245 reais para a galera que não tem sócio torcedor. Então o ingresso vai continuar caro. Tem um setor aqui que vai ser 8 reais, eu acho 80 reais. É o setor mais barato. Deve ser esgotado já, né? É o setor, eu acho que é o setor sul, que é 80 reais. É o ingresso mais barato, 80 reais, mas é só um setor que já deve ser esgotado já de início. Com isso vai ficar os ingressos entre 100, 140, 180 e 200 e poucos reais para o público geral. BAP, apesar do protesto, não baixou o preço dos ingressos e a torcida vai cobrar. Ó, só lembrando que Landim, na gestão Landim, o Maraca só vivia lotado, era 60 mil torcedores. O preço era em média 50, 60 reais, a média do preço do ingresso do Flamengo. Em média, era entre 50 e 60 reais. Então era um preço acessível. Hoje o BAP está querendo elitizar a torcida do Flamengo, cara. Infelizmente, galera. Infelizmente, hein, nação? E olha só, galera, vou trazer mais informações para vocês. Vou falar aqui sobre alguns desfalques. Vai ter desfalque importante para o Vasco. Olha só, o Payet está fora do clássico entre Vasco e Flamengo, nação. Olha só aqui, ó. Meia do Vasco, o francês, o Dimitri Payet, está fora do clássico com o Flamengo. O jogador sentiu um desconforto muscular no joelho direito no duelo contra o Ceará e, segundo o jornalista Vene Casagrande, o jogador não se recuperou a tempo de ser relacionado para o clássico. Então Vasco terá o Payet, né, e outros jogadores também, tem mais jogadores aí. Flamengo, já ao lado do Flamengo, né, Flamengo não contará nem com Vinha, o desfalque de Vinha, e também do Alexandro será desfalque do Flamengo para o jogo contra o Vasco da Gama hoje. Importante desfalque, né? O Alexandro, que joga demais, né, velho? Joga muito. O substituto dele deve ser o Ayrton Lucas, né? Tomara que o Ayrton Lucas entre e supre aí a falta do Alexandro, que joga demais. E o Alexandro é dúvida até para o confronto contra a LDU na próxima terça-feira. Olha só, Alexandro sentiu um desconforto na coxa ainda no primeiro tempo da partida contra o Juventude e foi substituído. Os exames realizados nessa quinta-feira apontaram apenas um edema na posterior da coxa esquerda. O lateral está fora do clássico contra o Vasco e é dúvida para enfrentar a LDU na próxima terça-feira na altitude de Quito. Cara, se ele não enfrentar a LDU vai fazer uma falta e tanto. Mas a gente tem o Ayrton Lucas, né? Vamos depositar as nossas confianças no Ayrton Lucas, mesmo que ele venha entrando, não venha atuando bem, mas é um jogador importante para o Flamengo,
que pode usar o seu pulmão, né, a seu favor, o seu porte físico, pois ele corre muito lá na altitude contra a LDU, né? E tem também o Varela. Varela tem sido improvisado na lateral esquerda e tem dado conta do recado, mano. Varela tem dado conta do recado. Nação, olha só, tem mais desfalques aqui para o Vasco, né? Olha só aqui, ó. Mais desfalques para o Vasco. Maurício Lemos, fratura na costela, né? Paiê, que eu falei com vocês, né? Com dores no joelho. Tietê, problemas familiares. Não sei se é Davi ou é David, tá em recuperação de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Tem também o Estrela, né? Estrela em transição para o campo após a cirurgia. Então tá aí esses desfalques do Vasco, né? Vasco aí com vários desfalques aí para o jogo de hoje. E tem dois jogadores pendurados, Jair e Hugo Moura estão pendurados e caso recebam cartão amarelo nesse sábado ficarão de fora do duelo contra o Cruzeiro. Só lembrando que o Flamengo tem 2 pendurados também, galera. É o De La Cruz, né? E o Pulgar, 2 pendurados, 2 jogadores importantes, né? Olha só, De La Cruz e Eric Pulgar estão pendurados. Com isso, caso recebam um cartão amarelo contra o Cruz Maltino, ficarão de fora do confronto contra o Corinthians no próximo domingo, dia 27, no Maracanã. E agora, nação, vamos para todas as informações do jogo de hoje, né? Provável escalação, onde assistir essa partida, arbitragem. Olha só a arbitragem. Vou começar com a arbitragem. Será do palmeirense, né? O árbitro palmeirense Rafael Claus de São Paulo. Me preocupa bastante, hein, cara? Me preocupa bastante. Assistente 1, Danilo Ricardo Simon. Assistente 2, Bruno Rafael. E o VAR ficar por conta do Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira de Minas Gerais. Eu não conheço esse VAR ainda, não conheço esse VAR. E tomara que essa arbitragem não interfira no resultado da partida, que apite direitinho, né? E que o melhor vença dentro de campo. Vamos agora para onde assistir essa partida. Olha só, nação, essa partida será transmitida somente pela Prime Video. É isso aí, somente pela Prime Video, com narração do Galvão Bueno e comentários do Baixinho Romário. É isso mesmo, Galvão Bueno vai narrar a partida entre Flamengo e Vasco, comentários do Baixinho Romário, né? Só lembrando que passa também na Flá TV, só em áudio, né? Só em áudio na Flá TV. A Flá TV passa pro exterior, né? Para fora do Brasil, a Flá TV transmite para quem compra lá o streaming da Flá TV para assistir, né? O streaming lá da Flá TV para assistir esse jogo. E olha só, a dica aqui para vocês. A dica para vocês assistir esse jogo ao vivo com imagens de graça. Vai lá na Play Store e baixa o aplicativo Jogos do Dia. Baixe esse aplicativo, é de graça, não custa nada, e assista hoje o clássico entre Vasco e Flamengo. Agora vamos lá para a provável escalação do Mengão, só lembrando que o Flamengo só terá 2 desfalques, Matias Vinha e Alexandro. Só lembrando que Matias Vinha está treinando em campo já e logo mais pode estar de volta em junho, hein? Pode estar de volta ao Flamengo no mês de junho, Matias Vinha, lateral esquerdo. Então Matias Vinha e Alexandro são desfalques, os únicos desfalques do Flamengo para essa partida até o momento. Olha só a provável escalação. Augustinho Rossi no gol, Wesley na lateral direita, zaga Léo Ortiz e Danilo, lateral esquerda Ayrton Lucas, meio de campo Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta ou Plata, tá aqui, né, na provável escalação, Gerson, Michael ou Cebolinha e Bruno Henrique ou Juninho. Muitas dúvidas no ataque, ninguém sabe ainda ao certo quem será o ataque desse jogo de hoje, né? Olha só, vou falar do meio para frente, né? Meio de campo. Lá atrás todo mundo já sabe já. Vem aqui, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta ou Plata, né? Gerson, Michael ou Cebolinha e Bruno Henrique ou Juninho. Essa aqui é a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje contra o Vasco. Deixe aqui seus palpites sobre a escalação. Quem você colocaria no ataque do Flamengo? Só lembrando que Pedro está voltando de contusão e não deve atuar por 45 minutos. Deve atuar no máximo por 30, 35 minutos no máximo. Então, deixe aqui seu palpite para a provável escalação do Flamengo e peço a você... Não, tem o placar da partida de hoje. Flamengo 3, esse é meu placar. Flamengo 3, Vasco 0. É isso mesmo, nação. Deixe o seu placar aqui embaixo nos comentários e peço a você que se inscreva no canal, deixe o like aí e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!